Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Este é o penúltimo programa Conversando Francamente com o Paes de Lira. Não conseguimos demover o Colégio de Líderes, não conseguimos vencer a resistência do Colégio de Líderes, da mesa da Câmara, no tocante à votação da PEC 300. Ela fatalmente irá para a próxima legislatura. É uma emenda constitucional já votada e aprovada em primeiro turno. Portanto, ela não pode ficar esquecida, engavetada, ou coisa que o valha. Porque isso seria uma franca violação da Constituição da República, artigo 60, parágrafo 2º, que determina que emendas constitucionais sejam votadas em 2 turnos, não em meio, não em 3, como eu já disse recentemente. Terá de ser votada. Na próxima legislatura teremos menos gente aqui para lutar por ela. Algumas pessoas ainda permanecem compromissadas, pelo menos permanecem compromissadas de acordo com o que tem dito e de acordo com as suas ações de cobrança permanente, de que eu sou testemunha lá no plenário da Câmara. Mas não teremos uma bancada policial militar para lutar pela votação dela em segundo turno. Poderá haver outros caminhos de caráter judicial, se a mesa da Câmara insistir em manter a matéria fora da pauta, violando francamente, como eu disse, o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República. Mas esse é um caminho de reserva judicial de que poderemos lançar mão por via das entidades, das associações, posteriormente, após o início da nova legislatura. Agora, o Colégio de Líderes se reúne e concorda em votar as matérias que têm interesses maiores por trás delas. Por exemplo, concordaram em votar a urgência para aprovação da jogatina no país, a urgência para a votação da lei dos bingos. Votei contra, me pronunciei contra e conseguimos realmente fazer uma grande mobilização. Derrotamos na primeira tentativa a urgência, mas no dia seguinte voltaram com a urgência. E quando voltaram com a urgência, aí já havia alguns deputados que votaram contra a urgência no dia anterior, mas votaram pela urgência no dia seguinte. Sabe, são aqueles iluminados que têm um insight, uma visão superior depois que a sessão termina e na calada da noite. Mas tudo, evidentemente, sob o manto de um acordo, um grande acordo que foi feito com o governo e sem compromisso com a votação do mérito. Tanto assim que votou-se o mérito, que se votou o mérito e conseguimos derrubar essa matéria. Mas ela teve o apoio do Colégio de Líderes, teve as assinaturas de todos os líderes para ser votada. A jogatina no país. Como se isso fosse realmente prioridade, como se tivesse urgência em relação à PEC 300. Em relação a outras questões tão importantes como, por exemplo, acabar com o fator previdenciário em benefício dos aposentados da nação brasileira. Para isso, o Colégio de Líderes se reúne. E na última sessão, praticamente, quarta-feira, na última sessão convocada de modo extraordinário, como eu disse num pronunciamento logo do início da sessão, havia uma pauta de fachada. O verdadeiro objetivo não era votar a medida provisória 499, embora ela tenha sido votada e aprovada posteriormente contra o meu voto, porque voltou esfacelada do Senado. O verdadeiro objetivo era votar o reajuste do subsídio dos parlamentares. E para isso, meus amigos, para isso não faltou assinatura. Está aqui, ó, o requerimento do Colégio de Líderes para a votação de urgência do projeto de decreto legislativo que reajustaria, como efetivamente reajustou, os subsídios dos deputados federais e dos senadores, mas aqui também abrangendo agora o presidente, o vice-presidente da República e os ministros, que é uma grande jogada para colocar o executivo no bolo, em mais de 65%, numa paulada só. Olha aqui as assinaturas do Colégio de Líderes. A bem da verdade, só não está a assinatura aí da liderança do PSOL, que é preciso também deixar bastante claro. Para isso não faltam as assinaturas dos líderes. Para começar a fazer justiça aos policiais e bombeiros, para aprovar uma emenda constitucional que não tem valor nenhum no seu corpo, cujo valor, em termos de piso,
seria definido posteriormente, daqui a 180 dias, numa lei que virá a regular a matéria. Para isso não tem assinatura, para isso não tem apoio, para isso não tem acordo na calada da noite. Da mesa da Câmara, na pessoa do presidente que violou o seu compromisso, a sua promessa, o seu juramento, várias vezes, reiteradamente feito, violado reiteradamente, jogado no lixo reiteradamente, deputado Michel Temer, e do Colégio de Líderes. Para essa matéria, por parte dessas pessoas, não existe o beneplácito da votação. Mesmo que tivessem, que a colocassem na pauta e tivessem a coragem de propugnar pela sua rejeição, embora ela tenha sido aprovada por unanimidade em primeiro turno. Então é bom que os policiais e bombeiros saibam disso. É bom que entendam tudo o que aconteceu nessa nossa luta de 2 anos. E é bom que de uma vez por todas aprendam que é muito problemático confiar na palavra de pessoas cuja palavra não merece a mínima confiança. Esta é a verdade nua e crua que lhes passo neste penúltimo programa, conversando francamente com o Paes de Lira. Na próxima semana haverá o encerramento dos trabalhos. Ainda teremos reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Vamos ver se vota alguma coisa, porque já são 3 sessões em seguida, 3 semanas em seguida, com sessões fracassadas, matérias importantíssimas para a ordem pública e a segurança pública não votadas, mas acabei de saber, pelo menos pelo presidente Laerte Bessa, que será convocada uma reunião, uma última reunião do ano, no dia 22. E é claro, na próxima semana a única coisa que se votará aqui será a Lei de Execução Orçamentária para o ano de 2011. Aponta-se nessa lei uma redução dos recursos para a segurança pública. Para mim não é novidade, porque a segurança pública efetivamente não é prioridade na cabeça dos nossos governantes no plano federal, no plano estadual, em qualquer parte do país. Se fosse, eles teriam a decência de levantar os seus bloqueios, de levantar a sua resistência e de levantar o veneno e as mentiras que levantam metodicamente contra a PEC 300. Mas nós vamos em frente, ainda que contra o impossível. Boa semana a todos.